Nessa semana, eu me deparei com uma oração do apóstolo Paulo e eu fiquei impressionado, pois sua oração tem tudo a ver com a visão que Deus estabeleceu para a nossa igreja. Ser uma comunidade e expressarmos o amor de Deus. E eu quero então ler esta oração com você e compartilhar um pouco desta oração. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo está preso em Roma, escrevendo estas palavras, e Paulo está dizendo para a igreja aquilo que ele ora pela igreja. Então começa o versículo 14 dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Em seu comentário da carta de Paulo aos Efésios, Francis Foulkes, teólogo, afirma que esta é uma oração muito ousada por parte do apóstolo. Paulo faz duas petições nessa oração. E eu quero olhar então essa oração com vocês, porque acredito que ela vai de encontro com a nossa visão. Ser uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Versículo 14 começa dizendo assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. A oração se inicia por uma razão. Ele está dizendo por essa razão. Qual a razão, né? Paulo está se referindo a tudo que ele escreveu anteriormente nesta carta. Pelos mistérios revelados em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Pela realidade que em Cristo todos fomos predestinados a sermos santos. Pelo fato de que, mediante a graça de Deus, Cristo dá vida a todos que estavam mortos em pecados. Pela conscientização da unidade, através da qual judeus e gentios se tornaram uma só família. Por essa razão, Paulo se ajoelha diante do Pai. O judeu, ele tem costume de orar em pé. E ele se ajoelha somente quando ele se sente quebrantado, profundamente quebrantado. O que significa que toda a revelação que Paulo veio escrevendo anteriormente, descrevendo aqueles irmãos, deixou seu coração de tal forma quebrantado, e por isso ele se colocou de joelhos diante de Deus. E que tem tudo a ver com a nossa visão, né? Ser uma comunidade é viver a unidade realizada na cruz. Em Cristo nos tornamos comuns, viramos uma unidade. Não somos mais um monte de batatas no saco, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos aqueceu, nos cozinhou e nos transformou num grande purê de batata. De tal forma que nós temos que viver sem saber onde começa, onde termina a minha vida, porque
eu me vejo agora como um no corpo, inserido, misturado, amassado, né, como um purê de batata. Isso é unidade. Isso é ser comunidade. E somos uma comunidade sustentada pelo amor. Precisamos viver essa realidade. Não adianta apenas conhecê-la. Não adianta nós apenas sabermos que Deus nos uniu, que nós somos todos membros do mesmo corpo. Eu sou mão, o outro é pé. Mas nós vivemos sempre tentando cada um para o seu lado, cada um determinando as situações, e não ser Cristo reinando e dirigindo este corpo plenamente. O próprio apóstolo Paulo reconhece que não é fácil viver em comum unidade. E ele faz então a primeira petição pela unidade da comunidade cristã de Éfeso, conforme nós podemos ver então no verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Neste verso, Paulo apresenta o propósito de sua oração. Ele ora para que Deus, por meio de todos os seus atributos divinos, é isso que ele está dizendo quando ele se refere às suas gloriosas riquezas, atributos esses, sejam eles comunicáveis, conhecidos por nós, ou mesmo os atributos não comunicáveis, não conhecidos por nós, mas Paulo ora para que Deus, em tudo, com todos os seus atributos, com toda a sua riqueza de glória, é o que ele está pedindo, fortaleça os irmãos de Éfeso com poder por meio do seu Espírito. E a palavra aí, fortaleça, é a palavra krataiotenai, ela significa capacitar. Paulo está dizendo para que Deus, com toda a sua glória, com todos os seus atributos, capacitasse os irmãos de Éfeso com poder, por meio do Espírito. Entenda uma coisa, todo crente precisa de poder, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, com poder. Não basta sermos regenerados pelo Espírito, precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo para conseguirmos viver comunidade. E eu não estou falando aqui de segunda bênção, não é isso, tá? Estou falando de ser cheio do Espírito Santo, de viver na plenitude do Espírito Santo. Paulo sabia que os irmãos de Éfeso já tinham recebido o Espírito Santo, mas sabia também que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. A experiência da regeneração, ela é única em nossa vida. Nascemos somente uma vez no Espírito, mas a experiência do revestimento, do ser cheio do Espírito, ela pode acontecer diversas vezes em nossas vidas. E é por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Agora, por que eles deveriam ser cheios do Espírito? Paulo vai responder isso no verso 17. Ele está pedindo, então, para que Deus, com toda a sua riqueza de atributo, pudesse capacitá-los com o poder do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. O desejo de Paulo era que Deus, então, com todo o seu saber e poder, com toda a sua misericórdia e justiça, capacitasse com poder os corações dos irmãos de Éfeso. Lembra que Paulo está orando para que fosse no íntimo do seu ser, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habitasse em seus corações mediante a fé. E talvez você se pergunte, mas eles já não tinham Cristo? Paulo não está orando pela salvação dos irmãos. Ele se refere
a uma vida inteiramente controlada por Jesus. Existem duas palavras para habitação no grego: paroiken, que se refere à habitação temporária. Exemplo disso seria um hóspede na sua casa. Ele mora lá com você por um período de tempo, mas ele não é o dono da casa. Ele não pode chegar lá na sua casa, por exemplo, e dizer: eu vou quebrar esta parede aqui porque eu não gostei, não vou mais ter a parede, vou ampliar aqui a sala. Ele não pode, ele não é o dono da casa. Mas ele apenas está hospedado na sua casa. A segunda palavra para habitação no grego é a palavra katoiken, que se refere à habitação permanente. Essa se refere ao proprietário da casa. E Paulo está usando esta palavra. Ele está dizendo para que Cristo katoiken em seus corações. Para que Cristo se torne o dono, o proprietário do seu coração. Ele está orando para que aqueles irmãos de Éfeso dessem a escritura dos corações a Cristo Jesus definitivamente, isto é, inteiramente. Para que dessa forma Cristo pudesse fazer as mudanças necessárias no coração, na vida, no caráter dos irmãos. Jesus Cristo espera apenas por esta disposição e desejo da nossa parte, para que Ele venha entrar com toda a plenitude de bênçãos que Sua presença oferece a nós. Muitos de nós aceitamos Jesus Cristo um dia em nossas vidas porque compreendemos que sem Cristo estávamos condenados à segunda morte, ao inferno, ao pecado. Mas nós aceitamos Jesus Cristo e o chamamos de Senhor. Mas nós apenas hospedamos Ele em nossa casa e não demos a Escritura para Ele. Paulo chama esse tipo de crente, ele fala de carnal na Bíblia. E muitos de nós vivemos assim: Senhor, 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 Senhor. Mas na hora de tomar as decisões da vida, toma sem consultar e sem realizar a vontade de Cristo Jesus. Nós somente conseguiremos ser uma comunidade se nós entregarmos as Escrituras de nossos corações a Jesus Cristo, para que Ele vire dono de nossos corações. Ele não pode ser apenas um hóspede em nossas vidas. A segunda petição que Paulo levanta se encontra na continuação do verso 17 e vai até o verso 19. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu acho essa segunda petição muito profunda. Na verdade, ela não é uma segunda petição. Eu estou tratando como segunda petição, porque a nossa tradução, ela coloca eu oro, e Paulo fala, e depois Paulo volta, eu oro, como se fosse uma segunda oração. Mas, de fato, se nós fôssemos olhar a tradução, original, ele está dizendo assim: após ele ter clamado para que Cristo habitasse nesses corações, ele fala, na verdade, para que vocês, ou poderia ser, conforme algumas traduções, a fim de que vocês. Paulo está apresentando, nessa segunda petição, a consequência, ou a razão da primeira. Então eu oro para que vocês sejam capacitados pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite em vocês, para que vocês, é isso que ele está dizendo, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer o amor de Deus, que excede todo o conhecimento. Paulo deseja que Cristo habite em nossos corações, para que arraigados e alicerçados em amor. Essa petição revela algo extraordinário. Eu queria que você então agora prestasse muita atenção, porque compreender e conhecer o amor de Cristo só pode ser experimentado na vida da comunidade cristã. É o que Paulo está afirmando aqui. Paulo usa duas metáforas para descrever a unidade da igreja. Uma comunidade, ela só pode existir se ela estiver arraigada e alicerçada em amor. Arraigados significa que tem raízes profundas. Paulo está dizendo que precisamos ter raízes profundas, um no outro, em amor. Diferentemente do que ele escreve lá na igreja aos Colossenses, quando ele diz que nós precisamos estar arraigados e alicerçados em Cristo, aqui ele está tratando da relação dos irmãos. E ele usa a mesma ideia, precisamos estar arraigados e alicerçados. Eu preciso estar enraizado, arraigado em você, e você enraizado, arraigados em mim. De forma que nós não podemos ser separados, que as nossas vidas se tornem uma só vida. Através de você sou alimentado e você é alimentado através de mim. Porque a raiz ela tem essa ideia. Alicerçado significa que tem sustentação segura, sólida. Paulo está dizendo que precisamos oferecer uma sustentação segura uns aos outros em amor. O amor precisa ser praticado, dando a cada um de nós, então, segurança nessa relação no corpo de Cristo. É a prática do amor que mantém essa relação segura, sólida. O que Paulo está dizendo, através do seu pedido de oração, é que o amor precisa ser vivenciado por nós com profundidade de uma forma prática. Assim como uma árvore se mantém firme devido à profundidade de suas raízes no solo, e assim como um edifício se mantém firme por causa de seu bom alicerce, assim deve ser o amor na vida da comunidade. Se vivermos enraizados e alicerçados uns nos outros em amor, Paulo afirma que compreenderemos com o nosso intelecto e que conheceremos por experiência o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. E dessa forma seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Podemos então concluir duas verdades desta oração. A primeira verdade, Paulo está dizendo que só seremos cheios de toda a plenitude de Deus quando vivermos enraizados e alicerçados em amor. Portanto, somente quando nos tornarmos uma comunidade que expressa o amor de Cristo, seremos cheios da plenitude de Deus. De outra forma, não. Segunda verdade, nunca poderemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e nem experimentar o amor de Cristo, se não nos tornarmos uma comunidade. Você pode experimentar um pouco do amor de Cristo sozinho, mas você só vai experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor dentro da comunidade.